Repita. 7/12. O deputado estadual Gilberto Ribeiro, do PL, é alvo de uma operação e uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público por causa de uma suposta prática de nepotismo. A irregularidade apontada pelo órgão ministerial envolve a contratação de 2 casais para cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná. Para o Ministério Público, apesar de nenhum dos servidores ser parente de Gilberto Ribeiro, a ação se trata de nepotismo porque a lei impede a contratação de parentes entre si e pela mesma autoridade. Na ação de improbidade administrativa apresentada então no mês passado, os promotores reforçaram que os 2 casais em cargos comissionados teriam amplo poder de decisão sobre as contratações feitas e também sobre outros gastos do gabinete do deputado. No pedido feito à Justiça, o Ministério Público pede a exoneração imediata de pelo menos um dos cônjuges entre esses 2 casais e que cada um devolva entre 300 mil e 450 mil reais aos cofres públicos. Na ação civil pública por ato de improbidade, o MP ainda pediu a condenação de todos os envolvidos na suposta irregularidade. Caso sejam condenados, as sanções podem ser aplicadas, são aí suspensão dos direitos políticos e ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. O MP também cobra o pagamento de R$1.600.000 como multa. A ação está tramitando na 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. A defesa do deputado afirmou que ainda não tinha conhecimento da denúncia e que só vai se manifestar depois que o deputado for notificado oficialmente sobre essa ação. Mas ele sabe quem ele contratou, né? Ele deve saber se os casais estão lá contratados ou não, ou ele foi enganado, quem sabe, né? Não contaram para ele ali que eram casados. Por que o nepotismo é ruim? Porque o nepotismo, ele primeiro que viola garantias constitucionais da impessoalidade administrativa. Você não pode fazer do poder público uma força que contrata seus parentes, porque isso é dar privilégios por causa da função de parentesco e você não considera a capacidade técnica para o exercício daquele cargo. Por que grandes empresas, as multinacionais, por exemplo, têm lá no seu manual de conduta a proibição, a vedação de marido e mulher trabalharem no mesmo setor? Porque você vai prejudicar o trabalho, você vai acabar contaminando o seu ambiente familiar com o trabalho e o ambiente de trabalho com o seu ambiente familiar. Você não vai produzir a contento. E o mesmo vale para a administração pública. Está lá nos princípios da administração pública, mas eles fingem que não sabem. Estamos aguardando o deputado falar para entender o que está acontecendo, mas ele deve saber que as pessoas eram casadas ou tem que vir a público dizer que foi enganado e qual solução vai tomar. Essa questão do nepotismo, mesmo tendo sido regulamentada lá em 2010, no Poder Executivo Federal, ela precisa ser atualizada, revista e principalmente esclarecida sobre a sua aplicação. Por que eu falo isso? Porque todos esses elementos que o Mark trouxe são fundamentais. Agora, é muito comum a gente perceber uma série de nepotismos cruzados. Você percebe que o marido desse está lá, o outro está indicado a colar. Enfim, uma série de instrumentos que muitas vezes são para contornar a legislação. Então é importante que, nesse caso, parte da justificativa, olha, um estava no gabinete, outro estava na liderança do partido. Então você tem ali toda uma confusão envolvendo isso que precisa ser esclarecida. Primeiro nesse caso concreto e depois a norma precisa deixar muito claro quem é que pode configurar o nepotismo, de que forma isso acontece. Por exemplo, na prefeitura, será que comete nepotismo quando um servidor e outro estão em secretarias diferentes ou quando não tem relação de subordinação? Isso no governo do estado? Enfim, é uma situação que precisa ser enfrentada justamente para que a moralidade do serviço público prevaleça, Mark. Agora, às 7 horas